O Renascimento. Uma palavra que evoca imagens de arte espetacular, invenções revolucionárias e uma sede por conhecimento que moldou o mundo. Mas o que foi exatamente o Renascimento e por que ele continua a nos fascinar séculos depois? Foi um período de mudanças sem precedentes. Uma tapeçaria vibrante tecida com fios de arte, ciência e filosofia. Do coração da Itália, uma nova era surgiu, expandindo os limites do potencial humano e alterando para sempre o curso da história. Isso não foi apenas um reavivamento de ideias clássicas, mas uma reinvenção ousada do que significava ser humano. O Renascimento marcou uma mudança profunda no pensamento humano, um afastamento do foco medieval na religião e na vida após a morte para uma celebração da razão humana, da criatividade e da busca pelo conhecimento. Foi uma época em que indivíduos ousaram desafiar crenças antigas e explorar o mundo com novos olhos. Junte-se a nós em uma jornada no tempo para descobrir as histórias dos artistas, pensadores e inovadores que moldaram essa era notável. Imaginem as ruas de paralelepípedos de Florença no século XIV, vibrantes com os sons de artistas esculpindo mármore, estudiosos debatendo textos antigos e comerciantes vendendo suas mercadorias. Esta cidade vibrante, aninhada no coração da Itália, tornou-se o berço do Renascimento. O Renascimento, que significa renascimento em francês, marcou uma ruptura distinta da Idade Média. Enquanto o período medieval foi amplamente definido por seu foco na religião e na vida após a morte, o Renascimento viu um ressurgimento do interesse no mundo clássico da Grécia e Roma antigas. Estudiosos e artistas do Renascimento inspiraram-se na arte, literatura e filosofia dessas civilizações antigas. Eles buscaram reviver o espírito de investigação e inovação que havia caracterizado essas eras anteriores. Essa nova fascinação pela antiguidade clássica acendeu uma paixão pelo conhecimento e pelo potencial humano que se espalharia por toda a Europa, deixando uma marca indelével na arte, ciência e cultura por gerações. Vamos agora voltar nossa atenção para os personagens-chave e eventos cruciais que moldaram este período transformador. O próprio termo Renascimento já diz muito sobre essa era de transformação. Derivado da palavra francesa para renascimento, ele encapsula a essência deste período, um despertar do intelecto humano. Foi uma época de profunda transformação cultural, artística e intelectual que varreu a Europa. Emergindo das sombras do período medieval, o Renascimento marcou uma mudança decisiva de foco. Pensadores e artistas voltaram sua atenção para as glórias da Grécia e Roma antigas. No cerne do Renascimento estava uma profunda crença no poder e no potencial do espírito humano. Essa filosofia humanista, inspirada pelos escritos de filósofos gregos e romanos antigos, colocou a humanidade no centro de sua visão de mundo. Os humanistas celebravam a beleza e a complexidade da forma humana, como evidenciado pela arte realista e emocionalmente expressiva do período. Eles exploraram a condição humana por meio da literatura, do teatro e da filosofia, lidando com temas de amor, perda, ambição e a busca por significado. Essa ênfase na experiência e emoção humanas marcou um afastamento significativo do foco mais austero e transcendental da arte e literatura medievais. Artistas e escritores renascentistas procuraram capturar as nuances da emoção humana e a beleza do mundo natural em suas obras. Essa celebração do potencial humano se estendeu além do reino da arte e da literatura, alimentou a investigação científica, a inovação tecnológica e o desejo de explorar o mundo e expandir os limites do conhecimento humano. O Renascimento, em essência, marcou um despertar do espírito humano, uma época em que os indivíduos ousaram sonhar grande e buscar a grandeza em todas as suas formas.
Embora o espírito do Renascimento eventualmente se espalhasse por toda a Europa, suas raízes estavam firmemente plantadas no coração da Itália. Esta península, outrora o centro do Império Romano, tornou-se um terreno fértil para as sementes do renascimento cultural e intelectual. A paisagem política e econômica única da Itália desempenhou um papel crucial no fomento desse movimento transformador. Ao contrário de outras partes da Europa, que eram amplamente unificadas sob poderosas monarquias, a Itália estava dividida em uma colcha de retalhos de cidades-estado independentes. Essas cidades-estado, cada uma com seu próprio governo, economia e identidade cultural, fomentaram um espírito de competição e inovação. Cidades como Florença, Veneza, Roma e Milão tornaram-se centros de comércio, bancos e mecenato artístico. Famílias de comerciantes ricos, como os Médici em Florença, reconheceram o prestígio e a influência que vinham com o apoio às artes e ciências. Eles se tornaram mecenas generosos, financiando grandes projetos arquitetônicos, obras de arte requintadas e investigações científicas inovadoras. Esse mecenato criou um ecossistema cultural vibrante onde artistas, arquitetos, escritores e pensadores podiam prosperar. Promoveu um clima de intercâmbio intelectual e fermento criativo que impulsionou o Renascimento. Entre as cidades-estado italianas, Florença emergiu como um farol brilhante do Renascimento. Sob o mecenato da poderosa família Médici, esta cidade toscana tornou-se um imã para algumas das maiores mentes artísticas e intelectuais da época. Os Médici, uma família de banqueiros e mercadores ricos, reconheceram o poder transformador da arte e do conhecimento e usaram sua riqueza para transformar Florença em uma potência cultural. Eles encomendaram magníficos palácios, adornaram igrejas com afrescos de tirar o fôlego e apoiaram o trabalho de artistas, arquitetos e estudiosos que redefiniriam seus respectivos campos. Foi em Florença que Filippo Brunelleschi, um mestre arquiteto e engenheiro, alcançou o aparentemente impossível ao construir a enorme cúpula da Catedral de Florença, um feito de engenharia que havia deixado os construtores perplexos por mais de um século. Seu uso inovador de materiais e técnicas de construção não apenas resolveu um desafio técnico, mas também criou uma maravilha arquitetônica que se tornou um símbolo da ambição e engenhosidade da cidade. Florença também foi o lar de Donatello, um escultor que deu nova vida à tradição clássica com suas esculturas expressivas e anatomicamente precisas. Sua estátua de bronze de Davi, imbuída de uma confiança juvenil e um senso de potencial humano, tornou-se uma personificação do espírito renascentista. O final do século XV e o início do século XVI testemunharam o surgimento de três titãs artísticos que viriam a definir o Alto Renascimento: Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti e Rafael Sanzio. Esses mestres, cada um com seu próprio estilo e abordagem da arte, expandiram os limites da expressão artística e deixaram uma marca indelével na história da arte ocidental. Leonardo da Vinci, um verdadeiro homem da Renascença, personificava o espírito da época de curiosidade intelectual e virtuosismo artístico. Pintor, escultor, arquiteto, engenheiro e cientista, sua curiosidade insaciável o levou a explorar anatomia, botânica, ótica e voo, preenchendo inúmeros cadernos com suas observações e invenções. Michelangelo, escultor, pintor, arquiteto e poeta, possuía uma intensidade ardente e uma profunda compreensão da forma humana. Seus afrescos monumentais no teto da Capela Sistina em Roma, retratando cenas do livro de Gênesis, são um testemunho de seu gênio artístico e profundidade espiritual. Seu Davi, uma estátua colossal de mármore que captura a perfeição física e a vulnerabilidade emocional do herói bíblico, é considerada uma das maiores esculturas já criadas. Rafael, conhecido por suas composições harmoniosas e serenas Madonas,
trouxe uma sensação de equilíbrio e graça ao Alto Renascimento. Seus afrescos no Palácio do Vaticano, particularmente a Escola de Atenas, que retrata uma reunião de grandes filósofos e matemáticos da antiguidade, celebram a busca pelo conhecimento e a transmissão do saber clássico. Enquanto as artes floresciam na Itália renascentista, a invenção da prensa móvel por Johannes Gutenberg, por volta de 1440, mudou o curso da história humana. A prensa móvel de Gutenberg inaugurou uma era de produção em massa, tornando os livros mais acessíveis e amplamente disponíveis. O conhecimento começou a se espalhar como um rastilho de pólvora, alimentando o espírito de investigação do Renascimento. Facilitou a rápida disseminação de descobertas científicas e tratados filosóficos, o impacto da prensa móvel se estendeu muito além do reino acadêmico. Desempenhou um papel crucial na Reforma Protestante, alterando para sempre a paisagem religiosa da Europa. Durante séculos, a visão predominante do universo colocava a Terra em seu centro. O Renascimento testemunhou uma mudança profunda, graças a Copérnico e Galileu. Copérnico desafiou o modelo geocêntrico com sua teoria heliocêntrica. Galileu forneceu evidências convincentes usando o telescópio. Ele observou as fases de Vênus e as luas de Júpiter. As descobertas de Galileu o colocaram em conflito com a Igreja Católica. Novos horizontes, revelando um mundo mais amplo. O Renascimento foi uma era de exploração e descoberta. Exploradores europeus embarcaram em viagens ousadas, mudando o mapa do mundo. Em 1492, Cristóvão Colombo navegou para o oeste e descobriu as Américas. Essa descoberta levou à colonização e troca entre hemisférios. Em 1498, Vasco da Gama abriu uma rota marítima para a Índia. Essas explorações expandiram o conhecimento geográfico e cultural dos europeus. À medida que o Renascimento se desenrolava, uma profunda mudança no pensamento começou a remodelar a paisagem intelectual da Europa. Esse movimento intelectual, conhecido como humanismo, colocava a humanidade no centro de sua visão de mundo. Marcou um afastamento do foco medieval no dogma religioso, abraçando o potencial dos seres humanos de moldar seus próprios destinos. Celebrou a capacidade humana de raciocínio, pensamento crítico e criatividade. Os humanistas se inspiraram nos textos clássicos da Grécia e Roma antigas. Esse foco renovado na aprendizagem clássica teve um impacto profundo na educação. O movimento humanista produziu pensadores brilhantes que deixaram um legado duradouro. Erasmo de Roterdã defendeu a educação e o pensamento crítico. Sua obra mais famosa critica a hipocrisia na Igreja. Nicolau Maquiavel, conhecido por seu tratado político, ofereceu um guia pragmático para adquirir e manter o poder. Suas ideias refletem o cenário político turbulento da Itália renascentista. O Renascimento, um período de efervescência intelectual e artística, deixou um legado duradouro. Da arte de Leonardo da Vinci e Michelangelo às descobertas de Copérnico e Galileu, a prensa móvel democratizou o conhecimento, alimentando o debate intelectual. O Renascimento foi uma mudança profunda na consciência humana. Seus ideais humanistas continuam a ressoar em nosso tempo. Séculos após seu auge, o Renascimento continua a nos inspirar e influenciar. Vemos seu legado em nossos museus e universidades. O Renascimento nos lembra que o espírito humano é capaz de coisas extraordinárias. Ele nos ensina que, ao abraçar nossa curiosidade e nutrir nossa criatividade, podemos alcançar grandes coisas. O Renascimento pode ser um período histórico, mas seu espírito é atemporal. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Até a próxima!